Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Luz dos Oráculos Clareando Seu Destino, quem fala é a Lulebel. E hoje a gente vai deixar a questão um pouquinho aberta, né? Eu quero que você imagine uma questão na sua mente e a gente vai ver quais energias, o que vai estar trazendo dessa questão, tá? Eu vou dizer sim ou não com relação à sua pergunta, tá? E vou tentar ampliar o jogo o máximo possível para a gente ver as várias perspectivas, né? Porque sendo um jogo coletivo, com uma pergunta ampla, né? Então a gente pode ter muitas sacações aqui diferentes, tá? Então peça um pouco de paciência com isso, porque em algum momento espero estar chegando a sua resposta. Então a gente tem aqui as 3 opções para você mentalizar. Opção número 1, a chave. Opção número 2, a árvore. Opção número 3, a asa. Para quem escolheu a opção número 1, a chave, eu vou começar agora. Se precisar dar pausa no vídeo, tá? Para mentalizar melhor. Vou deixar a chave aqui e vamos dar uma olhada no que vai estar falando da sua situação aqui. Eu vou pedir que, por favor, vocês tirem uma resposta. É claro que eu não vou necessariamente falar exatamente, né, a resposta, porque as perguntas podem ser muitas, né? Mas vocês deem uma analisada na energia do que eu tô falando, tá? E tragam para a situação de vocês, levem, aliás, para a situação de vocês. Que zona, né? Vocês não estão entendendo nada, mas pode deixar que eu vou entender. O negócio é o espaço. Então, basicamente é o seguinte. A pergunta que você está fazendo, a situação, né, ao qual você está lidando, é que você pode estar numa espécie de cabo de guerra com alguém ou no meio de alguma situação em que a sua vontade está em contraposto com outra pessoa, né? E vocês têm uma certa resistência, cada um, né, na sua vontade tem uma certa resistência um com o outro, uma com a outra, e tem situações que estão voltando que você vai ter que lidar. Essa situação vai estar retornando, batendo na sua porta, então coisas que de repente ficaram mal entendidas, mal compreendidas, você vai ter que lidar, né? Então, por exemplo, vou dar algumas áreas, né? Se for numa situação profissional, por exemplo, você pode estar num momento assim de uma certa guerra de poder com alguém e tudo aquilo que ficou no passado vem à tona, tudo aquilo que você não queria lidar com essa pessoa vai ser exposto, vai ser colocado, o que cada um fez, deixou de fazer, né? Se for no relacionamento afetivo, pode estar falando a mesma coisa, né? De ficar lembrando tudo que aconteceu, que deixou de acontecer, ficar jogando na cara, né? Coisas do passado, né? Ou simplesmente se alguém se afastou, voltar e você continuar numa queda de braço com essa pessoa, né? Tá aquela coisa assim de volta, não volta, né? Cada um querendo manter a sua posição. Então eu vejo aqui que basicamente a energia que tá da sua situação é essa coisa de você ter que se controlar e ao mesmo tempo ter uma outra pessoa também que fica se controlando e vocês ali num balanço de queda de braço, né? Mas a situação vai retornar para ser resolvida, então não adianta muito, a coisa vai voltar e vocês vão ter que lidar com isso. Tem um chamado divino para resolver isso, né? Tem assim, digamos assim, chegou o momento, né? De ver aquilo que ninguém queria ver, de resolver aquilo que ninguém queria resolver, porque já acumulou e já tá batendo na porta, não tem como, tá? Aqui tá indicando muito, assim,
que isso te afeta muito fortemente no emocional, que você se sente muito fragilizado ou fragilizado, né? Que é uma coisa que te toca profundamente, que você já está sofrendo possivelmente há um tempo, que a coisa ficou estagnada, que a coisa não andava, não ficou boa para você, ou você que se sacrificou, se matou na situação, pode ser profissional, pode ser pessoal, pode ser familiar, né? Independente da questão que você colocou aqui, você se colocou numa posição de impotência, né? Quer dizer, não necessariamente você se colocou, né? Mas o fato de talvez ter sido a parte mais sensível da situação fez com que você sofresse mais, né? Com relação a isso, e é algo que está travado, mal resolvido para você, mas é que está sinalizando que as coisas vão vir à tona para serem resolvidas, mas que ainda tem aí um campo minado para você lidar. Você ainda vai ter que lutar por isso, pelo que você deseja, pelo seu propósito, né, diante dessa questão. A gente tem aqui que logo a seguir, tá? Possivelmente você prefere esperar, você tá esperando as coisas acontecerem, não tá tentando controlar muito, tá só observando. Então, aqui são aquelas situações em que você não fala com uma outra pessoa que precisa falar, nem outra pessoa fala com você. Fica muita reflexão, né, na sua mente, você tentando imaginar mil formas de resolver essa questão, mas ao mesmo tempo você está deixando rolar. Você está assim, não vou me preocupar com isso não, vou deixar isso rolar do jeito que vai e vou ficar aqui só observando, né? Só observa, não se mexendo. Eu vejo aqui que você está com relação a essa sua questão, né? A resposta é que não é o momento, não, tá? Não faça nada agora, ou, enfim, a resposta é não, tá? Não é momento para isso. E realmente, se as coisas tiverem que se resolver, não é para você se movimentar, não é para você tomar iniciativa, é para você realmente aguardar, ficar na sua, seja lá do que for. Então, por exemplo, se for afetivo, tem coisa para resolver? Tem. Você possivelmente saiu perdendo nessa situação, não ficou boa para você, foi difícil para você, né? Você sente que precisa reequilibrar, ter justiça nesse assunto. Isso vai vir sozinho, tá? Isso vai bater na sua porta, você não precisa forçar. Então, deixa as coisas rolarem, tá? Com relação ao trabalho, aqui está falando também necessidade talvez de ter um novo acordo, de ter um novo rearranjo, né? Mas está mostrando que não é o momento agora, tá? Um momento que a melhor coisa que você tem a fazer é observar, tá? Fica observando, não fala muito sobre as suas coisas, também não se revele muito, né? Porque além da gente só observar, tem essa questão de não se revelar, que às vezes a gente acaba mostrando o que não tem que mostrar para os outros, tá? Então aqui seria um conselho também para você ficar mais na sua. E tá mostrando aqui que é um período de transição. Então, seja qual for o dilema desse sofrimento, dessa impotência, dessa sensação de não poder estar vivendo o que você queria viver, ou obtendo aquilo que você queria obter, né, conseguindo aquilo que você queria, tá mostrando aqui que isso é temporário, que as coisas estão seguindo um fluxo. Talvez você tenha que deixar isso para trás, por agora, tá? Tá mostrando assim um momento de transição consciente da sua parte, de você buscar um novo caminho, uma nova rota e deixar que se cure essa situação per si. Você não tem que fazer um movimento direto, para deixar mesmo na mão aqui do anjo, tá? Da temperança, deixa na mão dele, que ele que vai fazer a cura e você só tem que seguir o fluxo. Aqui tá um grande aprendizado de fluxo, né? De você não controlar a situação e simplesmente deixar a coisa fluir, que essa vai ser a melhor solução. E às vezes a gente está insistindo tanto no ponto de vista, numa coisa já conhecida, até nos sofrimentos conhecidos, né? Mas está mostrando aqui que às vezes a gente tem tanto medo do desconhecido, mas é melhor ir para lá, né? Porque você fica no apego numa coisa ruim e que não vai te levar a nada. É hora de seguir por outras rotas, olhar para outras opções na sua vida, né? Olhar para novos caminhos e ter a coragem de seguir em frente, por mais desconhecido que seja, tá? E aí pode ser no campo profissional, você, vou deixar um emprego, vou seguir para um outro caminho, porque aqui não está me dando o que eu preciso, né? É emocional.
isso aqui não tá legal, vou seguir para um outro caminho, vou deixar para trás e vou me curar, né, dessa situação que está me causando sofrimento, né? Então, seja qual for a sua questão, tá? Aqui a resposta é para você seguir o fluxo, né? E não é para você fazer nada mais ativamente, né? Tem uma coisa aqui de aceitar, né? Aceitar as coisas tal como são, observar, aprender, né? Que aqui tem até um aprendizado kármico, né? Um aprendizado pessoal seu, você tendo um entendimento melhor, né? De quem você é, do que você pode fazer, né? Daquilo que você tem que deixar para trás, tendo que talvez até perdoar algumas situações também, tá? E na hora que você tiver que voltar para o seu caminho, essa situação vai voltar, tá? Ou então se tiver que realmente ter uma resolução, isso vai acontecer e não está na sua mão. Isso meio que foge da sua mão, tá bom? Então essa foi a opção número 1. Quem gostou, deixe seu like, deixe seu joinha e eu vou agora para a próxima opção. Vamos lá, vamos ver. Próxima opção, para quem escolheu árvore. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar as cartas de um jeito que vocês possam ver melhor sem... Tô botando aqui de um jeito muito doido para ver se vocês conseguem ver. Que a opção número 1 aqui tava uma bagunça. Bom, então, opção número 2, eu não sei qual é a sua pergunta, eu vou ampliar o máximo possível, tá? Para que a gente possa ver o máximo de possibilidades possíveis aqui. Então, vamos lá. Bom, é o seguinte. Você está no momento em que você está gostando mais de você, digamos assim, né? Você está investindo mais em você, você integrou uma nova personalidade em você, você deu um novo salto, tá? Então aqui é muito importante o momento da sua vida que você está se vendo de uma maneira totalmente renovada, você está muito mais inteira, muito mais inteiro. Você está fechando um ciclo na sua vida e está abrindo para um monte de outras situações novas. Então, seja lá qual for a sua pergunta, já está falando assim, afirmando que você obteve uma grande vitória, seja pessoal, né? Mesmo que, não, na verdade eu não me dei bem, mas eu consegui superar aquilo. É uma grande vitória, né? Aquilo de alguma forma se integrou ao seu ser, você é uma pessoa melhor hoje, mais esperta, mais inteligente, né? Com mais aprendizados hoje, você está mais inteira, mais inteiro. Isso é muito importante. Então você pode estar deixando alguma coisa para trás para abrir para histórias completamente novas na sua vida. Um novo capítulo, tá, gente? Então, eu vejo aqui você se cuidando mais, se olhando mais, muito criativa, muito criativo. Você com possibilidades de viagens, tá? Para lugares distantes, ou aprender novas culturas, novas línguas, né? Assim, uma gama de interesses que você pode estar querendo iniciar, né? Ou pode ser que você venha ter contato com muitas pessoas diferentes. Algumas pessoas também podem estar pensando aqui sobre maternidade, também está aqui abrindo para isso, para quem pensa sobre maternidade. Mas, de modo geral, assim, pode falar de projetos também. Tipo, eu quero aprender a cantar, eu quero aprender a fazer macramê, sei lá. Eu quero aprender a pintar, eu quero aprender qualquer coisa diferente. O mundo está aberto para você, tá? Vou pular de asa delta amanhã, não importa. Você tá, assim, com aquele espírito, assim, de deixa o novo entrar, né? E aí, qual é a grande situação aqui que às vezes pode te atrapalhar um pouco? Seja no profissional ou no afetivo, tá?
que eu vejo aqui que para algumas pessoas também está aberta aí ao campo afetivo, está num momento assim de muito brilho pessoal. Eu vejo aqui que às vezes você ou se dispersa muito, você não tem um objetivo muito claro, então você atira para todo lado, né? E às vezes não tem uma rota muito definida, tá meio perdida, meio perdido, não sabe o que faz da vida, né? Cada hora muda de ideia, então, ou quer abraçar o mundo com as pernas, né? Então tem que, assim, às vezes falta um pouco de decisão, de você colocar uma meta mais direcionada para você. E o outro aspecto é que às vezes você não quer seguir aquilo que você realmente quer no coração, você acaba racionalizando. Ou seja, eu quero um novo amor na minha vida, mas aí você se fecha emocionalmente. Racionaliza, né? Fala assim, não, agora eu vou ficar independente, eu não vou olhar para ninguém. Por exemplo, tá? Então, como é que vai entrar se você tá fechada, tá fechado? Então, você tem que saber o que você quer. Eu quero um novo emprego, eu quero um novo propósito na vida, né? Além disso, não está muito delineado, está meio perdido aqui, né? Mostrando como um desafio no seu caminho. Está falando que às vezes você não quer olhar para o que diz a sua intuição e o seu coração, ou seja, aquilo que você realmente quer. Eu vejo como se às vezes você fosse crítica a si mesmo ou a si mesmo. Aí você diz, não, isso aqui eu não posso querer, não. Isso aqui é coisa de gente fraca, isso aqui é coisa de muito amorzinho, muito coraçãozinho, né? Então aí você começa a racionalizar e aí você acaba perdendo o seu propósito, você não enxerga o seu propósito final. Acaba assim que a sua racionalização atrapalha de você enxergar aquilo que realmente você quer. Então, tá mostrando aqui o que a gente tem a seguir, né? Esse duelo entre o seu lado consciente e o seu lado emocional, o seu lado luminoso e o seu lado sombrio. Isso aqui tá muito legal, isso aqui, né? Essa dinâmica, né? Não é que um tem que vencer o outro, tá? Digamos assim, o Sol não tem que vencer a Lua, nem a Lua tem que vencer o Sol. A gente tem as duas características dentro da gente, mas tem algumas características que estão inconscientes dentro de nós que a gente tem que olhar de uma maneira mais clara ou esclarecer, né? Então, por exemplo, alguma coisa que você faz de maneira inconsciente, por exemplo, eu gosto de comodismo, eu não quero me deixar vulnerável, por exemplo, né? Então você coloca uma luz sobre isso e você passa a enxergar uma coisa que está inconsciente dentro de você e você pode mudar. Mas também, às vezes, você é muito racional, você quer tudo muito dentro da medida daquilo que você pode ver. E às vezes você não quer olhar para a sua emoção, para o que a sua intuição está falando. Você prefere racionalizar a situação. Então você tem que ter um equilíbrio dessas duas forças em você. Então esse jogo ele está apontando muito para esse aspecto interno seu. Você pode estar perguntando uma coisa de cunho afetivo, você pode estar perguntando uma coisa de cunho profissional, mas está mostrando muito essa questão de algo interior, né? Do seu interior que você precisa ter um equilíbrio maior, tá? Entre essas duas porções aí. Eu vejo aqui que você está saindo possivelmente de alguma situação que te trouxe muita dor, muito sofrimento. Pode ter sido um relacionamento afetivo, tá? Que foi uma separação, pode ter havido algum tipo de traição, ou pode ter havido algum tipo de discussão, afastamento, desentendimento, né? Alguma coisa que você teve que abafar o seu coração, né? E por isso você não quer olhar mais para ele, você não quer olhar mais para essa área emocional, você quer cortar isso da sua vida, né? Então, aqui tá falando assim, algumas situações a gente tem que racionalizar realmente, algumas questões afetivas, né? Que não dá para insistir, ou que realmente a gente tem que olhar as coisas como são e deixar para trás, né? Mas também não pode fechar totalmente ao ponto de não sentir mais, né? Então tem que ter esse balanço aqui, né? Isso aqui que está atrapalhando um pouco, às vezes, até de você entrar em contato consigo mesma, consigo mesmo, até para você definir um propósito, algo mais definido para você, né? Mas o caminho está super aberto para tudo, tá? Para amor, para trabalho, para conhecer gente, para ter novos conhecimentos, está super aberto. Mas realmente eu tô vendo aqui que você está superando uma dor, um sofrimento qualquer. Então você pode ter saído de algum tipo de relacionamento que foi muito difícil para você, que até hoje ainda pode estar causando algum sofrimento.
E você tá nessa briga entre razão e emoção, né? Quem eu sigo? Então, é você ver o que cada um te passa e o que você pode tirar de bom de cada um, né? Seja da emoção, seja da razão. Aqui ainda tá mostrando esse luto, essa despedida. Você pode ter perdido alguém também, que foi muito importante na sua vida. De qualquer maneira, eu vejo aqui um sofrimento, tá? Então, realmente, é algo que ainda você tá transformando e se transformando, né? Você pode estar transformando uma situação, mas também você está se transformando. E essa etapa vai ficar para trás, tá? E aí, o que eu vejo? Qual é a questão? Você tem que tomar cuidado com o apego. Basicamente isso. Apego, né? Então, por exemplo, eu tive que sair de um trabalho porque os relacionamentos lá não foram legais, me trataram mal, não sei o quê. Então tá mostrando assim, você tem que rever o seu lado sombrio, se você não foi muito ambiciosa, agiu de uma maneira muito apaixonada, muito apegada, né, muito competitiva, ou se de alguma maneira aquilo mexeu com a sua sombra, né, com o seu lado, com as suas emoções negativas, digamos assim, né? Ah, mas foi um relacionamento afetivo, então tá mostrando que talvez você ainda tenha um certo apego, uma ligação com essa pessoa, né? Ainda existe aí uma posse. Então, é como se você tivesse que ainda lidar, né, com essa despedida, de deixar isso para trás. E aí fica esse impasse entre a razão e a emoção. E até para você definir uma nova rota no seu caminho, está mostrando que é preciso você olhar um pouco mais para o que a sua intuição está falando e se permitir sentir. Permita-se sentir novamente. Seria a resposta aqui. Agora, se você quer saber se volta com alguém, aqui não tá mostrando isso não, tá? Porque realmente tá mostrando uma finalização e eu não tô vendo um retorno, tá? Para essa pessoa, não. Tá? Então, a resposta que seria não para retornos, tá? Deixa eu ver se eu vejo algo mais aqui. Basicamente aqui o que você vai ter que trabalhar mais é apego, porque a gente tem diabo e rainha de ouros, né? Rainha de ouros também é apegada a muitas coisas concretas, né? Aquela coisa segurando aqui os ouros, né? E a gente tem aqui também a morte, que é justamente a carta do desapego. Então, deixar alguma coisa para trás. Ah, mas alguém foi ruim comigo, deixa para trás, corta, não alimenta essa energia, não fica com raiva, não fica aprisionada ou aprisionado a isso, tá? Corta essa corrente. Usa aqui a foice, gente. Para isso que nós temos a foice, para cortar essas coisas fora, tá? Usem-na com sabedoria. Então é isso. Essa foi a opção número 2. Espero ter conseguido chegar próximo, né? Ou ao menos ter dado uma dica ali, esbarrado, que você possa usar alguma coisa para sua reflexão. E eu vou agora para a opção de número 3. Deixa aí seu like, deixa seu joinha. Comente. E vamos para a próxima, para quem escolheu a asa. Para quem escolheu a asa. Eu consegui arrumar de um jeito aqui que acho que ficou melhor para ver as cartas. Opção número 1, me desculpem que ficou realmente uma zona. Bom, então vamos lá. Eu não sei qual é a sua pergunta, eu vou tentar ampliar o máximo possível, tá? Para que a gente possa chegar a alguma resposta.
É um jogo coletivo e uma pergunta aberta, né? Então, vamos lá, vamos ao desafio. É o seguinte, a sua situação em si, ao qual você está vivenciando, você pode estar numa saia justa, se sentindo presa, preso. Você está se sentindo talvez um pouco solitária, como se você estivesse presa mesmo, sim, se você estivesse afastada de algo que é importante para você. E eu vejo aqui que não importa a solução que você pensa na cabeça, né? Você fica assim, se eu fizer isso, vai dar errado. Se eu fizer aquilo, vai dar errado. Tudo que você pensa vai dar errado, né? Você fica pensando que não tem o que fazer, né? Que você está de pés e mãos atadas e não tem o que fazer. Mas você está vendo o tempo passar, isso está te causando uma certa preocupação, está se sentindo isolada na situação. Você quer ser prudente, cautelosa ou cauteloso, né? Mas você acaba ficando de fora, né? Você sente como se você não pudesse atuar diretamente. Então, por exemplo, se for uma situação afetiva, é como se você sentisse que você não tem o que fazer, que você está afastada da pessoa em questão, né? Ou você está sozinha durante um tempo já e você não sabe como mudar isso, tá? Um outro aspecto, por exemplo, se for profissional, você pode estar sentindo que você não consegue dialogar com seus colegas de trabalho, que você não consegue tocar seus projetos para frente, que você não consegue, às vezes, conseguir aquele emprego, porque tem uma série de problemas no caminho e você não está conseguindo ver saída, você não está conseguindo ver como resolver isso. Então, o tempo vai passando e isso vai te deixando com uma certa preocupação. Eu vejo aqui que você é uma pessoa que pode estar passando por isso no momento, mas a gente tem aqui um 7 e um 8, tá? A gente tem aqui uma sequência. Geralmente o que causa o 8 de espadas, que é você ficar nessa situação de pés e mãos atadas, é o 7 de espadas. E o 7 de espadas fala que você pode ter tomado alguma atitude muito evasiva, escorregadia, que você pode não ter sido inteiramente sincera ou sincero numa situação e que isso te colocou nessa prisão, né? Porque você pode ter adiado, né? Responder alguma coisa, solucionar alguma coisa, você se esquivou, você foi escorregadia, escorregadio, ou você estava numa situação assim que acabou crescendo ao seu redor, né? E aí você acabou ficando nessa cilada, você ficou presa ou preso nessa situação. Né? Por exemplo, eu só fiquei lidando com gente falsa e aí acabei me vendo presa nessa situação. Ou então eu agi, né, de uma maneira não tão sincera, né? Eu fui muito diplomata, não quis falar a verdade verdadeira, né? E quando vi, já estava nessa situação. E agora, o que eu faço? Né? Então está mostrando aqui uma necessidade maior sua também de ter fé, seja qual for a situação. Então, por exemplo, se você está numa questão profissional, talvez você esteja olhando, né, essa coisa de uma maneira tão negativa, você já tenha perdido a fé de resolver. Aqui está mostrando que é necessário ter essa fé que você ainda pode ter uma solução satisfatória para isso. Talvez de uma maneira assim esperta, tá? Um pouco mais não que você vai continuar sendo falsa ou falso na situação, mas você vai ter que se mobilizar, vai ter que acreditar um pouco mais e montar alguma estratégia para resolver essa situação. Se for no campo emocional, tá mostrando assim, eu fiquei me esquivando da pessoa, né? Ou a pessoa ficou se esquivando de mim, acabou que a gente ficou nessa situação tudo preso, amarrado e eu não sei mais o que fazer. Tá mostrando aqui que faltou um pouco mais de fé. Alguém aí não se arriscou, alguém aí não tentou, né? Seja qual for a situação, pode ser familiar, seja, enfim, relacionamentos de modo geral, tá mostrando que você pode ter ficado presa numa situação, né? Porque houve algum tipo de falsidade, algum tipo de esquiva, né? Alguém foi evasivo aí na situação e deixou de acreditar na situação para resolver. Então, tá colhendo, né, agora esse momento de e agora, né? Agora eu tô num beco sem saída, o que eu faço? Tô aqui isolada num beco sem saída. Aí tá mostrando aqui que é muito necessário que a seguir você tome uma decisão,
Você não pode ficar empacado, porque você está preso numa indecisão, no empacamento, né? Eu não sei o que eu faço, se eu escolho isso, se eu escolho aquilo, né? Se você tiver dúvida entre duas pessoas, ou se você tiver uma dúvida entre duas opções de atitudes que você tenha que tomar. Enfim, você tem que ter uma decisão concreta. E aqui está falando, a sua decisão tem que ter um pouco mais de fé, tá? Você tem que acreditar um pouco mais e colocar o seu coração nisso. Tem que ver assim, o que te realiza, né? Talvez você tenha que fazer um ato de reconciliação com alguém, talvez você tenha que levantar a bandeira branca, talvez você tenha que ser mais gentil, né? Talvez aqui para casos que você ficou com medo, por exemplo, de falar de emoção, fale das suas emoções, compartilhe as suas emoções, né? Se for caso afetivo, ao invés de se isolar, ficar aquela questão de medo, não, fale das suas emoções para outra pessoa, né? Compartilhe. Ah, mas é outra pessoa que não compartilha comigo. Então tá mostrando aqui, ó, tome uma decisão pelas suas emoções. O que vai te preencher emocionalmente, o que vai te trazer esse afeto tão desejado que você quer, esse romance tão desejado que você quer. Mas decida, né? Não fique no impasse. Não fique nesse chove no mole, tá? O resultado da sua questão, novamente saiu aqui o 6, né? Saiu The Lovers aqui, The Lovers aqui. Então, esse jogo está apontando muito fortemente para a questão emocional, tá? Isso aqui está bem forte nesse jogo. Mostrando muito, apontando essa questão da decisão e você se sentindo muito preso ou preso a essa pessoa, né? Um desejo muito grande, como se você estivesse acorrentada a essa pessoa, acorrentado, né? Porque tem aqui um desejo tanto sexual, né, quanto um desejo amoroso, uma paixão, né? Essa pessoa, ela tá no seu caminho, como algo que você talvez tenha que decidir entre duas pessoas ou duas situações, enfim, alguma coisa você vai ter que dizer não para poder dizer sim para isso, né? Só que enquanto você não decide, você fica nesse impasse, você fica com isso guardado, acumulado, né? Isso aqui é a carta do tesão incubado, né? Que é a pessoa que fica guardando o diabo, prisioneira aqui, né? Então fica aquela coisa assim, guardada, aquele desejo guardado, seja qual for o desejo, tá? Se você for traduzir isso para uma questão profissional, por exemplo, para uma questão material, né? Tipo um desejo que você tem guardado, você tem que decidir, né? Mas aquilo tá amarrado, aquilo não tá, você não tá conseguindo expressar, você não tá conseguindo obter aquilo que você quer. Isso pode te deixar com uma grande frustração, com raiva, né? Ou das pessoas ao redor que não podem estar sendo sinceras, honestas com você, né? Você está se sentindo num ambiente de cobras, né? Seria assim uma questão profissional e aí você tem que tomar a decisão, né? O que você quer? Você quer continuar aí? Você quer continuar insistindo nisso, nessa ambição? Se for questão amorosa, que está muito mais forte isso, né? Tá falando assim, tem que tomar uma decisão aí, não dá para ficar nesse impasse, porque isso vai se acumulando, vai gerando uma emoção guardada, vai ficando igual água parada, né? Vai ficando, criando lima, criando mosquito da dengue, né? E aquilo vai fazendo mal, né? Vai virando uma obsessão, você não pensa outra coisa, né? Então, é como se você tivesse que tomar uma decisão com relação a isso. E às vezes não tem muito assim o que fugir, não. Algumas pessoas elas dão uma orientação com relação a essa carta do diabo, né? No sentido assim, é só você tirar a sua cordinha do pescoço e seguir em frente, né? Mas nem sempre é assim, né? Às vezes você acha que tá tirando a cordinha do pescoço, só que você tá igual naqueles sonhos que você acorda dentro de outro sonho e acorda dentro de outro sonho, você acha que tá acordando, mas tá sempre dentro do outro sonho. Então, às vezes é o caminho inverso, às vezes você tem que olhar de frente, você tem que encarar o seu desejo tal como né? E às vezes até viver, né? Tentar experimentar até que aquilo se esgotar de alguma maneira. Então você vai ter que ver aí qual é o seu caso, tá? Porque às vezes não dá para ficar fugindo não, tá? Se esquivando, fugindo, às vezes não dá para fazer isso não. Às vezes é melhor encarar, né? Às vezes é melhor chegar para outra pessoa e falar com sinceridade, tá? Que tá mostrando as coisas empacadas. Você tá ali com um monte de sentimento guardado, empacado, né? Não tá vivendo seu emocional, não tá vivendo sua intensidade, aquilo tá tudo guardado lá nos porões, no calabouço, né? Então isso não tá legal não, gente. Então, seja qual for a sua pergunta aí, essa situação,
profissional, pessoal, tá estagnado, tá parado, você tem que tomar uma decisão. Se for uma decisão difícil, mesmo que você tenha que encarar uma coisa muito difícil, é melhor encarar do que ficar preso assim, tá bom? Liberdade, ó, você escolheu uma asa, né? Você quer se libertar, seja o que for, tá? Então é isso, desejo aí muito boa sorte na sua questão, espero ter tocado de alguma maneira, né? Nem que seja uma arranhadinha, né? E desejo muito boa sorte para você. Um grande abraço, deixa aí seu comentário, se inscreva no canal e tchau, tchau!